Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje eu tenho o prazer de receber ela, que é dermatologista com quase 3 décadas de experiência, além de sua atuação na clínica particular, onde une ciência e elegância em tratamentos faciais e corporais, com foco em naturalidade e prevenção do envelhecimento. Ela também é médica concursada da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ocupando a patente de tenente-coronel. Olha isso! Empreendedora, expandiu sua atuação para a área de tricologia com um espaço especializado em saúde capilar e ainda se dedica à formação de médicos, ministrando cursos na área estética, reforçando sua paixão por ensinar. Seja bem-vinda, Alessandra Zavadski. Olá, muito obrigada, Elaine, pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Alessandra, você acredita que ter crescido em uma família profundamente conectada à medicina moldou não apenas a sua escolha profissional, mas também a forma de enxergar o cuidado? Olha, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Porque crescer nesse meio, onde tem vários profissionais da área médica conversando e trazendo experiências para o dia a dia, me fez ter uma ideia de que o paciente é muito mais do que um caso. É uma série de coisas que envolvem ele em relação a emoções, sentimentos, e não só uma doença. Não é só um caso de doença, é uma coisa muito mais complexa. Então, acho que fez toda a diferença. Você nasceu aonde, Alessandra? Eu nasci no Rio de Janeiro. Carioca. Carioca da Gema. Tem irmãos? Tenho 3 irmãos. Sou a mais velha de uma família de 4 filhos. Oh. E como essa vivência desde a infância influenciou sua visão atual sobre saúde e responsabilidade médica diante dos pacientes? Olha, só fez aumentar o meu senso de responsabilidade e entender que lidar com a vida, lidar com o paciente é uma coisa de uma grandeza muito grande, de uma responsabilidade também muito grande. Desde menininha você já falava? Olha, desde criança que meu pai é médico, né? Que eu cresci nessa família com a minha mãe psicóloga, meu pai médico, os meus tios médicos. Eu sempre falei, nossa, eu não tenho a menor dúvida que quando eu crescer, eu quero ser médica. Isso nunca foi uma dúvida pra mim. Mas na sua adolescência, pra você ter escolhido dermatologia, você era aquela mulher, menina que cuidava da pele? Sabe que não? Isso foi uma coisa que aconteceu gradualmente ao longo da minha vida. Eu adorava ficar no sol, tomando. Tem fotos assim que hoje em dia eu olho pro álbum e falo, meu Deus, cheio de marquinhas, sabe? Na época que a gente passava raíto, ia pro sol, hoje em dia que eu condeno absolutamente, mas já tive esse momento. Eu acho que isso foi uma coisa de transformação, de amadurecimento, de consciência, de entendimento, uma coisa mais complexa. Que o sol é saudável até um determinado horário, depois não, né? Sim, sabe que tem uma pesquisa que diz que os países onde tem mais inverno mais longo, são países com maior taxa de suicídio, porque as pessoas entram mais frequentemente em depressão pela falta de luz solar. Então, acho que o sol é vida, mas a gente precisa aprender a usar essa energia de uma forma inteligente, saudável. Não, né? eu sempre conversei isso, minhas amigas que moram no sul falam, caramba, Rio de Janeiro tem vida, aqui é sempre muito frio, então a gente acorda meio que tampada com moletom, isso dá uma depressão. Não eu acho que faz toda a diferença. Essa energia, esse astral do sol, ele é muito bom, só que a gente, sabendo usar, saber cuidar, fica tudo perfeito, né? Você mencionou uma decisão consciente de iniciar pela clínica médica antes da especialização. Como é que essa escolha impacta hoje a sua abordagem diferenciada dentro da dermatologia estética e clínica? Então, eu acho que ter feito a clínica médica e ter vivido isso durante um período extenso da minha vida me fez ter uma base sólida muito grande e me fez enxergar o paciente de uma forma muito integral, entendendo que as coisas não são só separadas. A pele, apesar dela ser uma interface entre o interno e o externo, ela traduz muitas vezes desordens e desequilíbrios internos. Então, isso mudou muito a minha forma de ver uma queixa dermatológica e de tentar entender no universo onde ela está se enquadrando. E você comentou que a sua mãe é psicóloga. De que forma essa presença singular moldou sua visão sobre a escuta clínica, a dimensão emocional do paciente e a saúde mental como parte indissociável do cuidado? Eu acho que tudo é equilíbrio, né? Então, assim, escutar sempre foi uma coisa que eu aprendi, que a minha mãe me ensinou e que eu uso hoje como uma ferramenta muito importante no meu trabalho, psicóloga, né? Psicóloga não é psicóloga, mas todo médico, ele é um pouco psicólogo, porque às vezes o paciente, ele só quer ser ouvido, né? Isso eu vejo muito no ambiente público que eu trabalho. As pessoas são carentes, então elas precisam muitas vezes só falar.
Às vezes elas não falam nada que tenha a ver com você e às vezes a demonstração de gratidão por alguém ter escutado elas é uma coisa tão verdadeira e tão grande que às vezes a gente não consegue acreditar. Tipo, aquela pessoa ficou um tempão tentando marcar, ficou um tempão esperando o dia e tá ali e no fundo ela só queria conversar. Falando Mais de do que algum qualquer problema coisa, né? particular. Ela até esquece, ela fala, no final ela fala: que eu vim mesmo falar com você? Esqueci, porque ela já falou de tantas outras coisas mais importantes, né? Que aquilo ali virou só uma queixinha. Uma consulta de terapia. Mas isso é uma coisa bem, assim, engraçada. Acontece É o que você falou, frequente. acontece em todos os médicos, né? Acontece. Você vai marca uma consulta com a tua ginecologista, você acaba contando um monte de problema particular teu. Não, e tem uns pacientes que vão lá no consultório e eles falam, nossa, quando é que eu volto? Eu não acredito, eu vou demorar tanto pra voltar, eu gosto tanto de vir aqui. Eu falo, bem essa relação. Eu acho que é um pouco disso também, né? A dermatologia muitas vezes é vista de forma superficial pelo público, associada apenas à estética. Como que você desconstrói essa percepção e comunica a profundidade sistêmica que a pele realmente representa? Eu acho que é conversando. Eu acho que quando a gente instrui o paciente de que aquilo ali que ele está manifestando externamente, muitas vezes tem ponto de conexão muito mais interno, aquilo ali é só uma manifestação de uma coisa muito maior ou muito mais importante, que muitas vezes é um desequilíbrio de dentro do corpo, né? Seja em vitamina, em hormônio, em até mesmo doenças, a gente consegue mostrar para ele que a pele ela é um órgão, órgão do nosso corpo, um órgão sensorial de extrema importância e que revela muitas coisas, né? Tá respondendo a algum problema que tá interno, acaba atacando na pele. E aí, muitas vezes, conscientizar isso para o paciente traz uma percepção de entendimento bem diferenciada. E atuando como clínica geral, quais foram os principais aprendizados que hoje você leva para dentro dos tratamentos dermatológicos, especialmente no que diz respeito à visão integral do paciente? Então, acho que entender o paciente de uma forma como um todo e não como o cardiologista vê o coração, o pneumologista vê o pulmão, o alergista vê a alergia. Você entender que muitas vezes essas coisas não são dissociadas, elas estão conectadas e se manifestando num órgão muito extenso, muito grande, que é a pele, faz a gente tratar o paciente de uma forma diferente. Eu não sou apta para tratar todas as doenças e nem quero ser, mas assim, a partir do momento que eu posso identificar e orientar o meu paciente, encaminhar ele para o especialista, eu acho que eu estou entregando o que eu tenho que integrar. Né? Eu acho que é isso que, na verdade, faz a diferença. E você mencionou, Alessandra, que sempre entendeu o corpo como um sistema integrado. Como é que essa mentalidade se traduz na prática no momento de montar os protocolos personalizados para cada paciente? É engraçado isso, porque assim, a minha consulta inicial com o meu paciente, ela sempre, desde que eu consiga fazer isso, essa liberdade eu tenho muito maior na minha prática particular, privada, né? Ela é uma entrevista muito grande de muitos aspectos que às vezes o paciente nem acha que é relevante para aquela situação que ele tem. Então, muitas vezes, trazer um pouco dessa questão da saúde hormonal, da fase que ele se encontra, da alimentação, o que come, do sono, como dorme, das práticas, se fuma, os hábitos. E isso, muitas vezes, traz um entendimento maior e traz uma personalização do que vai ser proposto, do que pode ter mais resultado. Eu acho que sem essa anamnese específica, sem esse cuidado maior, sistêmico e geral, a gente não consegue entregar um resultado satisfatório para o paciente. É o que você falou, é importante saber como são os hábitos, né? É isso, né? Eu acho que isso muda tudo na qualidade de vida, muda tudo na resposta do tratamento, muda tudo no gerenciamento do envelhecimento daquele paciente. Eu acho que é uma coisa muito mais integrada do que isolada. Só isolada. Em que momento da sua trajetória você percebeu que a dermatologia não seria apenas uma especialidade, mas sim a sua verdadeira paixão profissional e um propósito de carreira? Quando eu comecei a me conscientizar de que a pele não era só uma interface entre o de dentro e o de fora, mas que ela era também uma expressão muito maior do que acontecia dentro. E aí isso para mim virou uma paixão e um propósito. E desde o teu início de faculdade, você já falava que ia fazer dermatologia ou não? Você tinha dúvida em alguma outra carreira? Eu não
Eu gostava muito de dermatologia porque eu cresci com uma dermatose crônica, que é a psoríase. Eu tenho psoríase, então eu sempre achava que eu ia entender isso melhor. Entender, porque ninguém nunca conseguiu me explicar. Minha mãe, quando eu era bem mais nova, falava que quando eu menstruasse isso ia melhorar, e eu menstruei, isso nunca melhorou. Então eu falava, gente, peraí, eu já melhorei, o que tá faltando? E põe um remédio, põe outro, e toma sol, e faz tratamento. E eu nunca fiquei absolutamente sem nenhuma lesão. Então Mas eu não acho tem que... cura, né? Psoríase não tem cura. Não, mas tem controle. Hoje em dia a medicina evoluiu muito, a gente tem muitas medicações que modificam efetivamente a expressão da doença. Não tem cura, mas o paciente fica absolutamente controlado, né? Então a gente tem Quando é possibilidade de psoríase tratamento. cutânea, que é só aquela da pele, porque tem gente que tem psoríase óssea. Quando acomete as articulações, né, que acomete os ossos das articulações, a gente pode ter uma expressão de uma doença muito mais grave, até mesmo deformante, com deformidade das articulações, eu já vi até na internet, as mãos, os dedos tortos. Mas assim, hoje em dia o paciente não chega a essa etapa, porque a gente tem como detectar isso, e se ele estiver bem assistido, ele pode tomar remédios que não existiam no passado, que são bem novos, são modificadores de resposta inflamatória, são os imunobiológicos, e ele pode ter processo de remissão por muitos meses até anos, sabe? Legal. São medicações novas, algumas até são cobertas pelo SUS, estão pelo SUS, muitas são pagas pela ANS, assim, estão no hall de procedimentos que precisam ser aprovados pelo plano de saúde, e os resultados são absolutamente fantásticos. Isso mudou a história da doença. Legal. Fazer uma transição de carreira após já estar consolidada na clínica médica exigiu coragem e estratégia. Quais foram os maiores desafios enfrentados nesse movimento e como que você superou, Alessandra? Pois é, mudar dá sempre medo, né? Eu acho que toda mudança traz uma situação assim do desconhecido, e você abrir mão daquela coisa que te dá conforto e que te dá segurança é sempre um momento de pensar, opa, sair da zona de conforto. Sempre quando você sai da zona de conforto tem um pouquinho de medo, mas eu acho que foi um momento importante quando eu consegui entender que eu precisava disso para me sentir completamente realizada dentro da medicina, né? Então, quando eu resolvi que isso aí era um propósito, era um ideal, eu tomei coragem para realmente sair da área de conforto, mas deu medo. Trabalhava num hospital grande, tinha uma boa situação econômica, financeira, tinha um conforto ali de saber, de trabalhar, de fazer, né? Que teve que ser aos poucos e sendo redirecionado para uma nova área de atuação. Legal. E agora falando da sua maternidade, que frequentemente transforma a forma como enxergamos o tempo, prioridades e propósitos. De que forma ter filhos te influenciou suas decisões profissionais? Então, eu tenho 2 filhos, que eu sou, assim, como mãe, absolutamente apaixonada por ele, né? Por eles, não tem nenhuma mãe que não seja tão coruja, né, assim. Mas acho que isso me transformou completamente. Eu acho que isso me fez ser uma pessoa mais consciente, Hoje eles têm quantos anos? Eu tenho uma filha de 18 que acabou de entrar na faculdade de medicina. Né? É outra da família. E tem um filho de 16 que ainda não tem certeza, mas diz que também provavelmente quer ser médico, né? E é curioso isso, porque ele com 16 anos, há uns 3 anos atrás, ele falou assim pra mim, mãe, eu não sei o que eu quero fazer, mas eu acho que eu não quero fazer dermatologia, eu quero fazer uma coisa mais séria, que salve a vida do paciente. Então, isso traz essa ideia de que a dermatologia, às vezes, é uma coisa um pouco superficial. Supérflua, creminho, tratamento, ficar bonito, mas não é isso, assim, é absolutamente diferente disso. Mas isso vem de encontro com essa pergunta anterior que você me fez, né? A ideia que as pessoas às vezes trazem, até por uma questão de ignorância, em relação ao que a dermatologia engloba, e que é absolutamente diferente dessa visão superficial de que é só um tratamento de beleza, né, digamos assim, ou de pele. Mas, enfim, a maternidade acho que me fez ser mais consciente e mais seletiva em relação ao meu tempo. Eu comecei a priorizar isso melhor, decidi escolher melhor para poder trazer um pouco desse tempo para uma coisa tão importante que é estar presente, né, durante o crescimento dos filhos.
E eu acho que mais ainda, me fez uma pessoa mais humana. Eu acho que quando a gente consegue desenvolver um pouco dessas nossas aptidões, né? De resiliência, empatia, a gente se torna um ser humano melhor. Acho que isso me ajudou Eu acho que muito. a maioria das mulheres, né? Por isso todo mundo fala que quando a gente é mãe, eu tenho uma de 5 anos, eu mudei demais. A gente muda muito, né? Fica muito mais humana. Que a gente olha pro ser humano de outra forma, né? Depois que a gente gera. Eu acho que essa conexão é uma coisa insubstituível, né? E você atua simultaneamente no serviço público e no privado, com abordagens diferentes, só que dentro da mesma especialidade. Como que você equilibra essas 2 realidades e o que cada uma agrega à outra? É bem um equilíbrio. Eu acho que o sistema público, ele me traz a parte clínica. Lá eu faço muito a dermatologia clínica, eu trato muito de doença, eu trato muito de problema. E na minha clínica privada... Onde você trabalha aqui no Rio? Eu trabalho na Policlínica de Cascadura. Ah, de Cascadura. Policlínica Militar da Polícia em Cascadura. Fiquei um tempo no hospital, o hospital entrou em reforma e aí a gente foi mobilizado para a Policlínica de Cascadura. E assim, lá eu faço doença, né? Porque a gente tem um efetivo muito grande e, enfim, a prioridade do sistema de saúde é tratar a doença. No meu consultório, eu consigo fazer uma coisa um pouco mista, onde realmente eu tenho uma área de atuação... Mistura doença com estética. Sim, mas assim, de verdade, 70% dos meus pacientes, em geral, são por conta de questões estéticas, né? De problemas estéticos, envelhecimento, rugas, flacidez, enfim, essas queixas que acontecem com o envelhecimento. Mas... lá eu consigo atuar de uma forma um pouco mais livre, eu tenho mais tempo, eu consigo ver o paciente de uma forma mais holística, eu consigo ver ele de uma forma mais integrada, mas eu acho que, sem nenhuma dúvida, elas se complementam. Acho que esse equilíbrio é o que me faz conseguir atuar bem nos dois lugares. Isso. Uma acaba agregando a Agrega outra. totalmente, né? E como é que você faz a tua agenda com essa loucura? Você trabalha todos os dias na polícia, não? Não, o meu horário lá não são todos os dias, mas a minha agenda é bem complicada. Eu diria que é um quebra-cabeça. Tirar daqui pra botar ali, correr pra cá, correr pra lá, mas a gente vai ajustando, de segunda a sexta, quando que você trabalha na polícia? Eu trabalho na polícia segunda, terça e quarta, de manhã até... de tarde, né? Assim, o dia inteiro. Sim. E daí depois eu ainda saio, dou aula mais 2 dias, faço consultório num desses dias e quinta e sexta eu me dedico exclusivamente ao consultório. Ao teu consultório. Então, e assim, quando tem um tempinho, aos filhos? Não, gente, os filhos agora viraram prioridade, né? Tipo, a gente sempre desmarca, faz alguma coisa. É realmente um jogo de equilíbrio, né? E agora falando dentro do ambiente hospitalar da Polícia Militar, em Cascadura, onde a demanda tende a ser mais clínica, quais são os casos dermatológicos mais recorrentes e desafiadores que você enfrenta? Eu acho que sempre quando a gente fala das dermatoses inflamatórias crônicas, elas são as que são mais desafiadoras. Porque, por exemplo, queda de cabelo, acne da mulher adulta, são patologias que muitas vezes são multifatoriais. Então, atuar em todos os fatores acaba sendo um pouco mais complexo. Às vezes tem a ver com alimentação, com distúrbio hormonal, com uma série de coisas, né, deficiências nutricionais, que quando você precisa estresse, quando você precisa equilibrar esses pratinhos, às vezes é mais difícil de você gerenciar, porque basta um desequilibrar que aí afeta que o tudo outro. sai do lugar, né? Então, eu acho que essas são as mais desafiadoras, as que são crônicas. E a pele é um reflexo disso, né? Total. De reclamar muito. Total. Minha filha, às vezes, ela tá com a pele linda, 18 anos, cheia de colágeno, aí um dia vai numa festa, come um monte de coisa, besteira, e chega no dia seguinte e fala, porque apareceu uma espinha, olha a minha pele que tá horrível. Eu falei, não tá horrível não, para e pensa que você comeu ontem, né? Tudo é um reflexo, então é muito rápido, às vezes, essa expressão, às vezes a gente não se dá conta, entendeu? E o seu filho, homem, não teve problema de acne? Não teve problema de acne. A acne, ela é uma patologia que muitas vezes tem um componente genético, não é todo mundo que tem essa expressão, mas é mais fácil de você ter acne se alguém, seu pai ou sua mãe já tiveram, né? E também a gravidade acaba sendo mais em homens. Homens têm quadros de acne mais graves. Mas, graças a Deus, lá em casa, esse problema a gente não precisou contornar. Não, meu irmão também não teve, não. Mas meu primo teve, ele tomou até aquele Rocutan. Que é uma medicação extremamente eficaz e que mudou, assim, também o curso da doença, né? Assim, se bem feito... Ficou com a pele linda. Absolutamente. Só que não pode beber álcool, tem que ser mais novinho. Acho que quando ainda também não tem atividade sexual, não tem alguma coisa desse tipo, Na verdade,
você não Porque pode engravidar dá, usando, mas você isso, pode ter atividade sexual desde que você use um preservativo, isso, um método contraceptivo, né? Mas você não pode ter afetar, filho usando, que ela é extremamente deletéria para o neném, né? Então, e a gente precisa ter todo esse controle de documentação, de autorização dos pais, se for menor, de orientar, né? Também o responsável em caso de menor de idade, mas o resultado é fantástico, assim. A autoestima, eu acho que da pessoa, né? Quando ela tem uma pele toda cheia de acne, quando ela termina o tratamento... Seca, fica com a pele nada ótima. entrega isso. Realmente mudou o curso da doença. E já no ambiente da clínica privada, onde há maior demanda de estética, como que você mantém um equilíbrio entre o desejo do paciente por resultados rápidos e a responsabilidade médica de segurança e naturalidade? Pois é, eu sempre gosto de dizer para o paciente que o meu objetivo é retardar um processo natural, que é do envelhecimento, mas que eu não vou impedir, sabe? E que eu preciso ser coerente com a minha ética e com o meu propósito, que é o envelhecimento natural. Então, tudo que é over e que é acima disso, eu realmente não faço. Então, acho que é muito importante a gente ter essa consciência de entrega e essa clareza de dizer não quando a gente entende que a gente não pode ou que a gente não deve fazer determinado procedimento. Senão, a gente acaba... né, você já teve muitos pacientes que você falou, não, isso eu não vou fazer porque é exagerado demais, não combina com você. Já muitos, a gente tem que falar não. E mais em relação à harmonização facial, porque hoje em dia os pacientes estão chegando muito mexidos, eles são pacientes que vêm aqui, vai ali, que tá tudo bem, não é essa questão. Muitas vezes eles não contam a verdade, muitas vezes eles menosprezam alguma coisa que eles tenham feito, tipo, eu não me lembro, acho que eu não fiz. Aí quando você vai lá, você pede um exame, você acha que tem, aí você pede um exame, você vê ali que tem um produto que não vai sair nunca mais, que é um silicone ou que é um metacrilato. Então os pacientes, muitas vezes, eles omitem, propositalmente ou não, e a gente tem cada vez tido mais problema por conta disso, mais reação imunológica, mais reação de corpo estranho. Então a gente precisa ser muito coerente em relação ao que a gente pode fazer com segurança, o que a gente pode fazer para ter um resultado natural. Então, o não, ele precisa estar presente na nossa prática clínica. Não, isso é importante, que a mulherada agora tá perdendo a mão. Eu digo mais a mulherada porque as mulheres têm modificado muito o rosto em relação ao envelhecimento. O homem, eu acho que tá iniciando, eles estão iniciando nesse processo. É porque o homem, ele não gosta, ele tem um pouco de receio de que algum colega, alguém veja o que ele faz, ele quer uma coisa mais natural. Que isso, botar botox, tem gente que ainda acha que é coisa que não é de homem. Exatamente. Aquele preconceito. Exatamente. Mas eu acho que é mais essa questão dele querer um resultado mais natural. A mulher não, assim, a mulher conta pras amigas que fez, conta pro marido, sai contando. Então, ou nem que ela chegue com a boca torta no encontro da mulherada, ela diz que fez com a boca toda torta. Exatamente, ela fala. É isso. E quando você afirma que a pele é um reflexo de condições sistêmicas, quais são os sinais mais comuns que um dermatologista atento consegue identificar antes mesmo de exames complementares? Então, muitas vezes o paciente chega, por exemplo, com uma série de sinaizinhos no pescoço ou uma faixa mais escura que a gente pode determinar que está acontecendo por conta de um quadro de resistência insulínica. Ou então, às vezes, o paciente vem com queda de cabelo importante, que a gente vê que é um padrão diferente, a gente pode entender que se trata de uma doença imunológica, uma alteração de tireoide. Se a gente tiver um olhar bem atento para alguns sinais, a gente consegue, de uma forma, pensar que estão acontecendo alterações hormonais, distúrbios nutricionais ou doenças sistêmicas e que a gente pode procurar isso aí através de exames laboratoriais. Mas se a gente não tiver esse olhar clínico de focar isso, a gente muitas vezes deixa passar. Né? Passa despercebido. E aí aquilo, olhei o paciente, vi que tem uma suspeita de resistência insulínica, uma síndrome metabólica, eu não vou medicar, mas eu vou orientar e vou dizer, olha, você tem que ver isso, procura esse médico, vai procurar um clínico, um endócrino, enfim, acho que a orientação que é o mais importante do processo. Doutora Alessandra, como que você conduz uma consulta inicial para entender não apenas a queixa estética, mas também o histórico completo do paciente, incluindo hábitos, saúde emocional e estilo de vida? Com uma boa anamnese. Eu acho que quando você senta para escutar o paciente, quando você dá a oportunidade dele falar, você acaba captando muito mais do que só a queixa dermatológica, né? Então, quando você pergunta, como
você se alimenta? Você come muito vegetal? Qual a quantidade de comida? Você come muita fritura? Você pratica atividade? Quantas horas você dorme? Eu tenho um questionário que os meus pacientes costumam responder numa primeira visita, para que isso fique muito claro e que a gente consiga efetivamente ver em que ambiente aquele paciente está, para determinar o quanto aquilo pode ou não ter relação com a questão que ele está trazendo. E quando o paciente não fala, aquele paciente tímido, que você pergunta e ele não te responde? Eu acho que eu falo muito, né? Então, como eu acho que eu falo muito, eu tenho muita facilidade de comunicação, isso geralmente não costuma ser um problema para mim. A gente vai brincando, vai fazendo uma... E sempre quando você acha, existem várias... Eu já tive a oportunidade de participar de vários treinamentos de PNL, e aí quando você acaba encontrando um ponto de conexão ou de identificação com aquele paciente, traz ele para perto de você, ele acaba se sentindo mais à vontade e acaba falando. Em um mercado onde muitos buscam resultados imediatos, como que você educa o paciente para compreender processos mais lentos, porém mais saudáveis e sustentáveis? Eu acho que ensinar o paciente que gerenciar o envelhecimento não é trazer um resultado pontual faz toda a diferença quando a gente fala de resultado a longo prazo. Então, assim, nada que é imediato vai trazer um processo de reversão ou de transformação, que é extremamente importante para a gente ter um resultado mantido. Sim. Então, dessa maneira, conversando e trazendo para ele essa analogia de que consertar um buraquinho não vai trazer uma transformação na forma como aquela pele é estruturada, como aquela barreira cutânea tá, como tá aquele ambiente daquelas células, que elas, né, onde tá, como é que tá aquele microbioma, aquele ambiente celular. Quando a gente traz essa informação e ele se conscientiza disso, ele entende que ele precisa ter paciência para um resultado mais duradouro, que não dá para ser imediatista, porque todo mundo quer, assim, aquela coisa de entrei e saí maravilhoso, né? E não é isso. Isso aí só faz com injetável, mas muito assim... pontualmente, algumas coisas a gente consegue resolver, né? Tipo, uma perda de volume, uma boca que eventualmente a gente acha que o envelhecimento poderia, né? Ou até pontos que a gente pode embelezar do nosso paciente. Mas isso não significa transformar. Isso é uma coisa pontual, né? Que ela pode ficar mais bonita, mas não necessariamente envelhecer melhor. Então, acho que tem uma grande diferença aí. E quais as dermatoses mais difíceis de tratar, não pela complexidade farmacológica, mas pela quantidade de variáveis sistêmicas? Eu acho que acne é uma doença que muitas vezes, acne é da mulher adulta, às vezes tem a ver com alimentação, com hormônio, com estresse, as doenças inflamatórias como, por exemplo, a psoríase, todas as doenças que têm relação com estresse, para mim, são bem difíceis, porque... Como que eu vou dizer pra você? Não é estressada, né? No país onde a gente vive, com vários problemas, segurança, problema de dinheiro, problema de trabalho, problema com filho. Não ser estressado, quem é que vive zen meditando todos os dias, né? Isso não é uma realidade contemporânea. Então, acho que essas questões que envolvem o estresse muito atuante na fisiopatologia da doença são difíceis de manejo, porque tem um fator que a gente não consegue controlar, né? Que é emocional. Que é emocional. Agora eu vou falar uma que todas as minhas amigas me sacaneiam, que eu não tive na gravidez, que é o melasma. Mancha é um problema. Mancha é um problema. Mas sabe que tem vários estudos mostrando que o estresse piora o melasma, né? Pioram as manchas. Então, mancha, que é uma coisa absolutamente multifatorial, que tem a ver com sol, mas que dependendo pode ter a ver com hormônio, que dependendo pode ter relação com a fase que você tá de reposição hormonal, que pode ter a ver com alguma coisa que agrediu a sua pele, seja um ácido que você usou, um procedimento que você fez, e que às vezes aparece sem nenhuma dessas causas, porque a gente também não sabe a causa definida. Então, simplesmente aparece. Então, assim, é mais difícil ainda, né? Então, acho que tudo que a gente não consegue controlar ou dominar, todos os fatores que se relacionam, fica mais difícil de tratar. Minhas amigas reclamam muito disso. Eu tenho uma amiga engraçadíssima, lembrei dela agora, Tati Gomes, beijo. Ela ficou, tipo assim, 1 ano sem pegar sol no rosto e passando ácido. Ela tinha uma manchona grandona aqui, de melasma. Aí quase ficou zero. Aí passamos 1 semana em Trancoso. Piorou Quando tudo. Ela voltou com a mancha. Ela desistou. É isso. Eu vou ter essa mancha e dane-se. É isso. Como que você conduz a conversa com uma paciente que chega com queixa estética, mas cuja pele está sinalizando algo mais profundo, como algum distúrbio? Pode ser tiroidiano, alguma outra coisa, hormonal. Eu acho que saúde é sempre prioridade em relação à estética. Mesmo que o paciente venha para mim com uma queixa estética, eu sempre examino esse paciente. Eu já tive casos
de paciente vir fazer toxina pela primeira vez, botox. Sim. E aí eu falei, não, vamos ver as suas manchas e detectar um câncer de pele. Eu acho que é uma função minha como médica Lógico, examinar a pele desse paciente, né? Então, eu acho isso extremamente importante. E se eu entendo que a gente tem alguma coisa relacionada à saúde, eu preciso posicionar isso como mais importante, até porque muitos tratamentos que a gente faz vão ter melhores resultados se aquele organismo estiver num equilíbrio. Então, eu acho que isso é prioridade em relação à estética. E o conceito de envelhecimento mudou muito nos últimos anos. Como que você define hoje o envelhecimento saudável dentro da sua profissão? Envelhecer com saúde dentro da minha profissão como médica, eu acho que é dizer pro paciente assim, olha, você vai ficar velho, todos nós vamos ficar, porque a outra opção é pior, então vamos envelhecer, mas assim, envelhecer com autonomia. Dentro da medicina, eu acho que isso é o mais importante. O que significa isso? Você tem que ser velho, mas tem que saber conseguir levantar sozinho no banheiro, sozinho, se alimentar sozinho, ter todas as suas funções preservadas. Isso é envelhecer saudável na medicina, dentro da minha concepção. Na dermatologia, eu acho que é envelhecer com uma pele bem tratada, preservada, sem estar doente, né? Sem estar com câncer, com doenças pré-cancerígenas e que de alguma forma seja compatível com a idade que você tem. É isso que eu acho que é saudável na minha área especificamente. E existe diferença real e clinicamente mensurável entre a pele da mulher que envelhece com saúde sistêmica completa e a pele daquela que usa os melhores procedimentos estéticos, mas negligencia o interior do organismo? Com certeza. Nem todas as mulheres que fazem procedimento estético e às vezes fazem muito, envelhecem bem, como muitas que às vezes fazem pouco ou não fazem. Eu acho que tudo é um equilíbrio. Não adianta só fazer procedimento estético. Você tem que estar com o organismo equilibrado para que esse procedimento estético possa estar compatível com o seu envelhecimento cronológico. Senão as coisas ficam completamente desconectadas. E aí perde a naturalidade, que não conversa com a minha maneira de atuar, né? Então, acho que a naturalidade é sempre o mais importante. Alessandra, quais são os maiores erros que as pessoas cometem ao tentar retardar o envelhecimento sem acompanhamento profissional adequado? Eu acho que muitas vezes quando você faz o que não é indicado pelo médico, ou porque é uma trend social, ou porque a sua amiga fez, ou porque você leu na revista, você não tem uma orientação, você acaba não tendo, muitas vezes, o uso, né, de algum produto, ou muitas vezes fazendo algum procedimento que seja adequado para você. Isso, novamente, vai fazer com que você envelheça de uma forma desconectada com a sua idade cronológica. Eu não acho que fica legal. Ou então, quando chega uma paciente lá com uma foto de alguma atriz e fala que quer ficar com a mesma cara que ela. Isso eu sempre falo para os meus pacientes, assim, quando elas às vezes vão fazer querem preencher a boca, eu falo, não é todo mundo que pode ter uma boca, né? Todo mundo pode querer ter uma boca, mas nem todo mundo pode ter. Então, aquela boca, ela tem que respeitar, para ela ficar bonita naquele rosto, ela tem que respeitar algumas proporções em relação à altura do lábio, à altura do queixo, projeção de nariz. Não dá para você simplesmente querer, você tem que poder, né? Senão aquilo ali não combina com o seu rosto, não fica harmônico. E existe uma diferença clara entre tratar envelhecimento e gerenciar envelhecimento? Como é que você explica essa distinção para os seus pacientes? Que tratar é pontual, né? Você quer ali tratar uma mancha, resolver aquela mancha, você vai usar um cremezinho ali, vai fazer um ácido, você vai tratar aquilo pontualmente. Gerenciar é você transformar ao longo de um tempo o resultado que você pode ter lá na frente. Então, assim, se você tratar hoje uma mancha, pode ser que daqui a 2, 3 anos você não tenha aquela e tenha várias outras. Se você gerenciar o envelhecimento da sua pele, pode ser daqui a 2, 3 anos você não tenha nem aquela nem outras. Então, é a forma como você conduz ali o processo de envelhecimento ao longo dos anos. E agora vai uma pergunta. Eu hoje com 43 anos já cuido da minha pele desde 20. Tipo, faço botox desde os 30, mas limpeza de pele, faço algum ácidozinho no inverno para descamar a pele, para rejuvenescer. Passo hidratante todos os dias à noite. Tem amigas minhas que nunca cuidaram. Você acredita que uma mulher que começa a cuidar depois dos 40 ainda dá tempo ou não? Com certeza. Eu acho que sempre dá tempo. É claro que você não dá pra você se comparar com uma mulher que começou a cuidar mais cedo, né? Talvez ela chegue nos 40 melhor do que uma outra que nunca cuidou, né? Sim. Mas sempre dá tempo. Eu acho que autocuidado, a gente sempre tem tempo para começar. Idealmente, deveria ter começado antes, mas isso não significa que ainda não dê tempo de começar, né? Não é bem assim.
E dentro da sua experiência, quais tratamentos preventivos realmente fazem a diferença ao longo do prazo e quais são superestimados pelo mercado? Olha, eu acho que proteção solar é uma coisa que faz toda a diferença. Fotoproteção a gente deveria começar desde sempre, porque a exposição solar é definitivamente o que mais envelhece a pele, né? Então, Você já é aquela dermato que já acorda lavando o rosto e já tá no protetor? não, mas Às vezes eu assim, não coloco. quando eu fico Porque eu esqueço mesmo. Eu é, não tenho o hábito de todos os dias. Então, quando eu fico dentro de ambiente interno, muitas vezes eu Não. não coloco tanto, mas se eu for pra rua, Você eu tenho o coloca. hábito de colocar. Já incorporei. Eu acordo todo dia e escovo o dente, é a mesma coisa. Eu Já, acordo, vou já sair virou na rua, hábito. já virou hábito. Eu acho que tudo que a gente coloca como hábito é mais fácil da gente incorporar, né? E eu acho que o procedimento de cuidado mesmo com a pele, né? O skincare, mas bem orientado, não como uma coisa assim genérica, porque tá na moda esse creme coreano, vou usar, porque tá na moda aquilo ali. Não. Para seu tipo de pele, para sua fase de vida, né? É uma mulher na menopausa, é uma mulher com acne, é uma mulher de pele oleosa, né? É um homem com foliculite, de acordo com Cada um. eu acho que você consegue envelhecer de uma forma mais saudável. Como que você avalia o impacto das redes sociais na forma como as pessoas enxergam a própria pele e os padrões de beleza atuais? Eu acho que as redes sociais, elas ao mesmo tempo que foram informativas. são informativas, que mudaram a nossa conexão, né, com o mundo, porque a gente vê coisas acontecendo num tempo real em outro, né, no Japão, na China, no outro lado do mundo, que a gente demoraria 200 anos para ter conhecimento. Então, a velocidade de informação é muito rápida, mas isso também faz a gente desejar muitas vezes o que é impróprio pra gente ou o que a gente não pode ter, não por uma questão financeira, até muitas vezes por uma questão financeira, mas não sempre por isso, mas por uma questão eventualmente de não ser indicado pra gente. E aí que mora o perigo, quando a gente começa a querer ser alguém que a gente não pode ou fazer alguma coisa que a gente não deve, né? E aí fica totalmente desconectado do que deveria ser feito. Você acredita que existe um risco de banalização dos procedimentos estéticos diante da facilidade de acesso e divulgação? Sim, eu acho que isso é uma realidade. A gente vê cada vez mais as pessoas se submetendo a procedimentos realizados por pessoas não experientes em locais onde não deveriam estar sendo feitos, sem regulamentação da vigilância sanitária ou sem regulamentação de condutas éticas que deveriam estar associadas a isso. E isso expõe o paciente a risco e a efeitos extremamente deletérios. Então, acho que isso tem se tornado cada vez mais frequente e nós, médicos, temos recebido cada vez mais casos de pacientes com problemas por conta disso. Acho que agora a gente entrou numa geração da naturalização. Entrou naquela fase over do pico de todo mundo exagerar em harmonização facial, em tamanho de boca, bochecha. Acho que agora a mulherada tá dando querendo tirar o que colocou. Total, eu acho que isso é uma realidade. As pessoas agora estão vindo nesse movimento de contramão do que já foi um hit de alguns anos atrás, de desconstruir o que foi hiperconstruído, né? Então tá acontecendo esse movimento, né? Esse retrocesso, mas a questão é o que é muito fácil, o que está muito acessível, que ainda continua tendo, principalmente para as pessoas menos informadas, né? Ou menos conscientes. E aí a gente acaba tendo muita coisa ruim acontecendo. Grave mesmo. E, Alessandra, como é que você constrói confiança com pacientes que chegam influenciados por tendências, mas sem entendimento técnico sobre o que realmente ele precisa? Eu acho que é importante a gente conversar, né? Toda vez que a gente senta e mostra para o paciente, primeiro, postura. Se eu acho que eu não tenho o que fazer, eu não faço. Não tem jeito, eu não faço. Pode me pagar o que for, pode me implorar, eu não faço. Então, acho que a minha postura, ela traz um pouco de confiança em relação a isso. E segundo, é conversando, é mostrando para o paciente, olha, eu não vou fazer por causa disso, olha isso, não... Ah, mas eu quero... Desculpa, eu não vou fazer. Se você quiser, infelizmente, você vai ter que procurar outro profissional, porque eu não acho que isso vai ficar legal, eu não acho que isso vai te entregar o resultado, isso não conversa com o que eu considero belo, bonito, não vou te dar esse remédio que eu acho que vai te colocar em risco, e não faço. Então, eu acho que orientar o paciente, explicar para ele, traz ele para o seu lado e faz ele entender essa visão. Eu nunca tive grandes problemas por conta disso. É teu nome que tá na rua, né?
Eu já vi um monte de gente aí deformada que eu pergunto, caramba, mas quem fez isso em você? Aí fala, fulano de tal. Pô. Eu me lembro de uma vez que chegou uma paciente no meu consultório. Nossa, foi a boca mais feia que eu já vi na face da terra. Parecia uma linguiça embaixo, mas era muito grande. Ela sentou na primeira vez que ela foi no meu consultório. A minha secretária entrou e falou assim, doutora, a boca dela é muito estranha. Foi a percepção da minha secretária. Aí ela entrou, sentou, olhei pra ela e falei, bom, tudo bem, tudo bem. Queria te fazer, né, normalmente, comecei a perguntar e tal. Então vamos lá, você tem alguma alergia? Você já fez algum procedimento estético? Você tá falando isso por causa da minha boca? Eu nunca fiz nada na minha boca. Ela é assim, ela é naturalmente assim. Nem perguntei, eu não falei nada de preenchimento. Eu falei, você já fez algum procedimento estético? Ela já TAF na boca. Falei, conclusão, não, ela tava mentindo? Não, Óbvio, certeza, né? que ela... Tem a menor dúvida que ela tava mentindo. Aí eu falei, não, tudo bem, assim, é porque eu preciso te perguntar algumas coisas. Ela não veio pra fazer o preenchimento de boca, mas ela já veio ressabiada assim. E eu falei pra ela veio pra fazer o preenchimento de outra área do rosto, mas a partir do momento que a pessoa, né... minimamente, não é sincera comigo, está me omitindo, eu prefiro demiti-la, não fazer, eu já ia entendeu? prescrever pra ela procurar um psicólogo. Não, eu mandei ela fazer um exame de imagem e falei, olha, eu não vou fazer nada assim, se você não trouxer, eu peço pros meus pacientes sempre um exame de ultrassom pra gente poder ver o que a pessoa botou. E quando você tiver com esses exames, você pode voltar. Ela nunca mais voltou, mas eu sou obrigada a fazer. Eu falei, olha, se você não fizer, infelizmente, eu não vou fazer nenhum injetável. Ela não voltou. Nunca mais voltou. Eu acho assim, né? Cada um tem o médico que quer e eu também tenho direito de escolher o paciente que eu quero. Exatamente. Esse que mente pra mim, definitivamente, eu acho que não é um bom paciente. Isso aí. A pele passa por mudanças radicais em cada fase hormonal feminina. Puberdade, maternidade, menopausa. Como é que você personaliza protocolos para cada uma dessas janelas hormonais? Eu acho que cada janela hormonal, cada fase, puberdade, maturidade, menopausa, ela tem uma necessidade diferente, né? Então, é igual aquelas meninas de 10 anos, 12 anos que chegam no consultório com 10 produtos de skincare, entendeu? Porque viram na rede social e saem comprando e, sabe, para quê? Gente, 10 olha anos, só, um alerta né? às mães, pelo amor de Deus. Não, eu tenho visto meninas de 14, 15 anos todas com a boca, botando boca, sabe? com 14, 15 anos. Então, assim, tem coisas que são extremamente, né, desconectadas e que, assim, eu acho que é a minha obrigação informar a paciente, a mãe da paciente, e eu acho que é bem isso mesmo, eu acho que cada idade tem a sua necessidade. Então, você pega uma mulher na menopausa, o que adianta fazer um tratamento de bioestímulo ou um tratamento se ela tá totalmente, né, se ela não tá repondo, se ela tem indicação, então acho que é tudo uma conexão, as coisas têm que ser realmente vistas de uma forma sistêmica para um resultado mais interessante. Tua filha... Já quis, agora fala dela. Como a mãe dermatologista, olha, né? Eu vou te falar uma coisa. Conta um pouquinho. Ela não vai brigar não em casa, olha né? Só, eu sou coruja, mas a minha filha realmente, ela é muito bonita. Então, assim, nem se ela quisesse, eu faria. Mas nem um botoxzinho ainda não precisa? Não, 18 anos, não precisa. Não precisa. Mas eu já tratei, por exemplo, acne. Que ela já teve ali na fase mais nova, pré-menstrual, acne, aí pedia produto. Eu não tenho nada contra isso, eu acho que tem que tratar. Eu oriento, usa protetor solar. Aí ela entrou, há um tempo atrás, era uma vibe de que elas botavam um filtro pra ter sardinha, então queriam ficar com sardinha. Eu falava, pelo amor de Deus, olha, juro por Deus, eu falava assim, não vai chorar daqui a um tempo que você quer apagar isso, que eu não vou... Aí já passou dessa fase também. Sim. Mas assim, eu acho que... Mas nunca quis aumentar um pouquinho os lábios? Não, graças a Deus. Mas depois eu vou te mostrar a foto dela, você vai entender. Você mencionou que gosta de empreender. Em que momento surgiu essa veia empreendedora e como que ela se desenvolveu ao longo da sua carreira médica? Olha, isso foi uma coisa bem natural. Eu sempre gostei de fazer um novo e de fazer a diferença. Então, acho que quando eu resolvi empreender foi uma oportunidade, conversando com um amigo meu que também é muito empreendedor. Legal. E aí, junto, a gente resolveu fazer a diferença de democratizar o tratamento capilar. E aí, a gente
resolveu começar essa empresa de terapia capilar, onde a gente tenta tornar acessível uma coisa que é extremamente difícil e até trazer um entendimento maior de que a saúde dos fios, ela começa pela saúde da pele do couro cabeludo. Então, não adianta você querer ter fios saudáveis se você não tem um couro cabeludo saudável. Então, se você tem um couro cabeludo oleoso, com caspa, com doença, ou tá desequilibrado internamente, seu fio não vai crescer bonito. Então, não adianta só usar o shampoo mais caro, ou fazer a hidratação lá do salão produto Y, se você não tem a pele e um organismo saudável. E aí, a partir daí, a gente resolveu fazer o Fix, que é o nosso espaço de terapia capilar. É onde, Alessandra? A gente tem uma loja na Barra e uma loja em Ipanema. Estamos na nossa segunda loja já. Legal. E a toxina botulínica é um procedimento estético mais realizado no mundo. O que ainda é incompreendido pelo público geral e por alguns profissionais sobre seus limites reais e seus riscos quando mal aplicado. Que toxina botulínica não é exclusivamente estética. Ela traz, se mal aplicada, incompetência funcional. A pessoa pode não conseguir respirar por difusão para músculo respiratório, dependendo da área tratada. A pessoa pode não conseguir deglutir, se for injetado no músculo errado. Pode não conseguir fazer movimento falar. Então, assim, não é única e exclusivamente estética. Se ela não for mas ele não é só colocado na testa? Não, hoje em dia, inclusive, a gente não considera mais aplicar a toxina só na testa, porque na testa a gente vai tratar as rugas, mas e a musculatura toda depressora do contorno do rosto? Essa musculatura, quando a gente que faz ação deletéria de tração para baixo de toda a musculatura do pescoço, do platismo, quando a gente trata ela, a gente modula o envelhecimento. Então, essa história de tratar só a testa já ficou para trás. A gente trata, claro, também trata os pés de galinha, mas tratar toda a musculatura que traz o rosto para baixo, diminuindo essa força de tração, muda o envelhecimento. Faz a gente envelhecer melhor. Esse lugar eu nunca apliquei, não. Tá meu só na testa e aqui do ladinho. O Botox. A gente aplica também aqui em toda a área do contorno, pescoço, e o resultado é fantástico. E quais são os sinais clínicos e estéticos que você usa como critério para recusar um procedimento solicitado por uma paciente, mesmo que ela esteja disposta a pagar e insista com convicção? Tudo que tira o senso de naturalidade. Para mim, se eu fizer e achar que tá fora do que vai trazer de resultado natural, eu não faço. Se você pudesse mandar uma carta para a Alessandra de 18 anos, às vésperas de entrar na faculdade de medicina, qual seria o conselho mais honesto e talvez o mais difícil de ouvir que você daria a ela? Eu ia falar, Alessandra, eu preciso te falar uma coisa, tenha paciência na vida. Paciência, porque, na verdade, efetividade e resultado, a gente não consegue, excelência em resultado, a gente não consegue de imediato, a gente precisa de tempo. Então, para isso, você precisa ter paciência. Imaginando uma outra versão da Alessandra que não virou médica, uma outra vida que às vezes você já imaginou ter vivido, o que você teria feito com a mesma energia, rigor e paixão que coloca na medicina? Qualquer coisa que tivesse conexão com pessoas. Eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de empreender, eu gosto muito de tudo que pode entregar um resultado de transformação. Então, qualquer coisa que tivesse esse senso de conexão, de transformar com pessoas, eu acho que eu teria feito. Legal. Quero te presentear com 2 rodízios da melhor churrascaria que temos aqui no Rio de Janeiro, Barra Grill, para você levar. Muito obrigada. E, Alessandra, qual que é a principal mensagem que você gostaria de deixar sobre cuidado com a pele, saúde e envelhecimento para quem está nos ouvindo? Que cuidado com a pele não é só beleza, é saúde. A gente precisa ter esses cuidados para poder envelhecer e ter uma boa saúde da nossa pele, que vai acompanhar a gente pela vida toda. Pela vida toda. Foi um prazer recebê-la. Prazer foi meu. Vou ter que ir lá no consultório, apesar que eu amo cuidar da minha pele. Vamos lá, que a gente vai. Mas sempre tem alguma coisinha para fazer. Sempre tem alguma coisa nova. A dermatologia, cada dia traz um procedimento novo, uma máquina nova. Eu sou uma pessoa que acredita muito em tecnologia. Tenho muitas máquinas no consultório, porque eu acho que essa naturalidade e essa possibilidade de envelhecer de forma, de gerenciar o envelhecimento, ela vem muito através das máquinas, porque renovar a pele, trazer
aquilo que o seu corpo é capaz de fazer sem muitas coisas de fora, Sim. traz um resultado bem mais interessante, sustentável e saudável. Doutora Alessandra, passa o endereço da sua clínica. Então, eu fico localizada em Ipanema, no Fórum de Ipanema. Tem meu Instagram, posso deixar meu Instagram Claro. aqui, @doutora Alessandra Zavatsky. E fico esperando aí quem tiver, vou ter o maior prazer de receber lá. Sucesso pra você, tá? Muito obrigada pela oportunidade. É isso aí, galera. E pra você que ainda não entrou no canal, entre no Elas Falam Tudo, ative o sininho pra receber as notificações e curta também os vídeos. Beijo e até a próxima quinta. Beijo!